Bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Estágio Supervisionado 2. Eu sou o professor Elmer Veloso e estarei com vocês nessa jornada, durante essa disciplina. O propósito nosso é chegar ao final, de forma que vocês possam direcionar o estudo de vocês na disciplina com o intuito de pôr em prática as teorias que vão sendo assimiladas ao longo do curso. Eu sou administrador de formação, formado pela Unimontes, com mestrado também em administração pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente sou administrador aqui na reitoria do Instituto Federal Norte de Minas e é um prazer estar com vocês nesse curso, durante essa disciplina que a gente vai dar início hoje. Sejam bem-vindos, mais uma vez, é uma grata satisfação, espero que esse momento encontre vocês com boa disposição, boa disponibilidade, e que a gente possa junto construir um conhecimento, construir um saber que possa ser útil a todos nós. Inicialmente, eu gostaria de deixar aí, meu contato à disposição. A gente tem, a plataforma já está ativa, eu vou alimentando a plataforma com os elementos que vão ser necessários para vocês estudantes e também para os tutores. E agradecer a presença de todos que estão ao vivo, na chamada conosco aqui agora, e também já direcionar a nossa apresentação para a temática, sobretudo considerando um prévio estudo que vocês já tiveram na disciplina de estágio supervisionado. E na disciplina de estágio supervisionado 1, obviamente vocês tiveram lá um conteúdo associado a um contexto mais teórico, alguns aspectos legais, alguns também aspectos que envolvem a prática e o trabalho no dia a dia, no cotidiano, a qualidade do trabalho, a qualidade no desempenhar das suas funções, das suas atribuições, pois o estágio, assim como a gente vê nessa definição que está sendo apresentada, ele, num sentido bem literal, dentro do dicionário, lá no substantivo masculino, e ele tem, como definição, ser um período de prática em posto, serviço ou empresa, para que um profissional se habilite a exercer bem a sua profissão. É ainda um sentido, um significado do estágio, qualquer período preparatório. Então, notem bem, vocês estão se preparando para o mercado de trabalho. Um estágio é a oportunidade que o estudante tem de colocar os conhecimentos adquiridos no curso em prática. A forma com a qual a gente vai lidar com isso é que é o propósito da nossa disciplina, seguindo adiante ao que já foi estudado na disciplina de estágio 1. O foco, porém, nosso aqui agora já é um foco destinado a um aspecto metodológico, sobretudo considerando a metodologia científica, que é um propósito dos trabalhos acadêmicos e científicos que devem ser direcionados com o propósito de construir um conhecimento dentro da sua prática cotidiana. Então, construir o conhecimento a partir, obviamente, das teorias estudadas e também ressaltando que para todos nós, o estágio, e todos passamos por isso, é um período preparatório. Então, a gente sabe que a todo momento estamos aprendendo, o nosso dia a dia, ele é composto
por desafios, né? E um desafio que se propõe para vocês agora, dentro do curso, é justamente a condição de organizar as ideias presentes nas disciplinas estudadas e direcionar esses esforços para a construção de um projeto de estágio e, a posterior, um relatório do estágio. O momento hoje que a gente vai apresentar é uma proposta de que a gente possa inicialmente trabalhar aspectos conceituais, sobretudo considerando o aspecto de conhecimento, né? A gente sabe que a gente vive hoje uma era do conhecimento. O conhecimento hoje está à disposição de clicar no computador, pesquisar no Google, no seu celular. Isso possibilita você um acesso a conhecimentos os mais diversos possíveis, né? E essa condição de que a gente observa de que o conhecimento ele é amplo, está presente, mas porém a gente tem muito ter cuidado no que diz respeito à condição de saber qual conhecimento é o ideal, o adequado, e isso é um dos propósitos que a gente vai trabalhar conceitualmente nesse nosso encontro de hoje. Bom, e aí a gente tem uma citação do Albert Einstein, no qual ele diz: a ciência não tem sentido senão quando serve aos interesses da humanidade. Então, obviamente, a ciência está presente em todo o nosso cotidiano, né? Quando a gente está usando um computador, quando a gente está usando utensílios na nossa casa, geladeiras, eletricidade, tudo isso é advindo de uma condição de que pessoas trabalharam conhecimentos científicos e propuseram itens ou instrumentos que satisfazessem as necessidades das pessoas. Então, a gente percebe que o conhecimento científico ele está por trás de grande parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. E ainda, uma outra citação do próprio Albert Einstein, que eu gosto sempre de referenciar, diz respeito ao seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E o Albert Einstein, né, essa frase, inclusive, ela é famosa também, né? Ele direciona um pouco, né, do que é o propósito do nosso momento, né, na disciplina. Pois a pergunta que deve ser respondida é que vai direcionar toda a construção do seu objeto de estudo, né? A pergunta, problema, quando você for propor o seu projeto, vai ser o principal elemento de direcionamento do seu esforço, no sentido de colocar a teoria em prática. Porém, eu gosto também de fazer uma referência no que diz respeito ao seguinte: a questão de pôr a teoria, só um momento, que as pessoas estão chegando na sala. A questão de pôr a teoria na prática, né, é interessante do ponto de vista que a gente, como diz, né, na hora que põe a mão na massa, é que a gente percebe, olha, não foi assim que o professor ensinou, não foi
não foi mais dentro do que está previsto na teoria. Então, a gente sabe que, como é dito, né, no ditado popular, na teoria, a prática é outra, né? Ou o contrário, né? Na prática, a teoria é outra. Porém, a gente sabe que, por mais que o nosso cotidiano nos leve a algo mais pragmático, algo que não precisa a gente ficar ali é, revisando literatura, né, para poder encontrar os problemas, o ensinamento mais importante que eu gosto de direcionar nesse momento é que não há nada mais prático do que uma boa teoria. E notem bem, essa frase, ela se coloca muito no contexto de que existe uma infinidade de saberes e conhecimentos ao nosso redor. No entanto, é importante que a gente possa filtrar e direcionar melhor os conhecimentos que vão mais ser pertinentes ao momento que a gente está necessitando deles. Bom, e conceituando conhecimento, né, a gente observa, como está apresentado na tela, conhecimento é o ato de adquirir informações e dados sobre um determinado assunto. Né? Assim foi acontecendo à medida que vocês foram estudando os temas e as disciplinas no curso de vocês. Assim é quando você se dispõe a aprender algo, né, ou a resolver uma determinada situação. Né? É até muito comum, né, hoje em dia, quando as pessoas se deparam com uma situação que elas não têm ali uma solução imediata, é pesquisar na internet. Então, por exemplo, eu quero trocar o chuveiro da minha casa. E aí, então, eu vou lá, pesquiso na internet como trocar um chuveiro, né? Então, se eu não tinha esse conhecimento, eu vou em busca dele. E à medida que eu busco, eu vou encontrar. E encontrando, eu vou estar dentro da minha possibilidade, é, é, satisfazendo uma necessidade que eu tenho ali naquele momento. E olha que essa palavra, necessidade, ela aparece novamente aqui nesse conceito. Note que o conhecimento ele pode ser motivado por uma necessidade, quando você precisa saber algo, né? Quando você precisa buscar alguma informação a respeito de um determinado assunto, né? Então ele pode ser motivado pela necessidade de conhecer algo ou saber sobre ele. E também a busca do conhecimento, né? Ele pode ser motivado por uma curiosidade. Então é algo que surgiu, né, da gente buscar uma correlação com fatos ou situações que aconteceram ao nosso redor, né, e desperta a nossa curiosidade. Eu ressalto até, inclusive, a própria realidade triste e difícil que estamos vivendo no Brasil nesse momento, né, que é a situação da tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Então, para entender um pouco melhor da dimensão de tudo aquilo que está acontecendo lá, eu tive essa curiosidade de entender o que acontece, quais são as situações climáticas que levaram aquele fato ter acontecido, né? Que está dando tanta dificuldade, tantos transtornos para a população, né? E a gente ressalta, inclusive, a mobilização toda que tem sido feita no Brasil todo em busca de usar, inclusive, do conhecimento para que isso possa ser minimizado, né? Toda aquela situação difícil que está sendo enfrentada pelo pessoal lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, então, uma curiosidade de conhecer, de identificar, né, o procedimento histórico, as características, o funcionamento, entre outros, de um fato. Então, esses são aspectos motivadores da busca e obtenção de conhecimento.
Agora, conceituando aqui, né, por esses autores, né, que em 2000 trouxeram essa definição, né, conhecimento é um processo de reflexão crítica, cujo objetivo é o desvelamento de um objeto. Então, o objeto é algo sobre o qual a gente busca conhecer, algo que a gente está em busca de saber ou conhecer mais a respeito. E aí, nessa prática de reflexão e descoberta, é necessário o envolvimento de dois segmentos. O objeto, obviamente já dito, né? E também o sujeito. Quem vai agir, né? Perante a essa realidade. Então, assim será, por exemplo, diante da situação, problema que você for desenvolver no seu projeto de estágio, né? Isso é algo que teremos como desafio para vocês, né? Essa conjugação de conceitos, né? O que é o sujeito, o que é o objeto de estudo naquele determinado momento. Bom, o sujeito é o indivíduo capaz de conhecer, né? Então, assim, somos nós, né? Então, nós somos capazes de conhecer, de desvelar, né? Ou seja, é o pesquisador, o aluno, o professor, né? Seja quem for, né? O gestor, né? E independente dessa situação de que vocês estão nesse momento atendendo a um requisito da formação de vocês, no futuro vocês também podem usar dessa mesma bagagem, dessa mesma experiência vivenciada através do estágio em propor soluções, em propor investigações, em propor novas alternativas de intervenção como gestor nas organizações em que vocês estiverem trabalhando. Eu gosto, inclusive, de relatar minha própria experiência, né, enquanto acadêmico, na oportunidade, quando eu estudei administração, o meu estágio foi perante a um desafio associado à ampliação e o gerenciamento de vendas de uma linha de produtos na empresa onde eu trabalhava. Então, eu me recordo a esse tempo que foi possível a gente identificar os pontos nos quais eram possíveis a gente agir na condição de propor novas estratégias de venda, novas estratégias de comunicação e propaganda, para que aquelas determinadas linhas de produtos tivessem um alcance maior nas suas vendas. Então, é o objeto. Tudo que é e pode ser conhecido, refletido, criticado. Podendo ser algo físico, tangível, como um acontecimento, um produto ou um fenômeno, etc. Eu vou seguindo adiante, tá? Nem todos estavam no começo, mas as perguntas eu vou direcionar para o final, tá? Então, quem tiver perguntas, pode direcionar ao final desse webinar, ok? Bom, e é nessa relação do sujeito com o objeto que se estabelece a busca pelo conhecimento. Olha só que interessante. Então, a gente identificou uma pessoa, um sujeito, né? É você, enquanto estudante do curso de gestão pública, né? E qual é o objeto? Né? Qual é o objeto que você deseja estar investigando? É uma intervenção no seu setor de trabalho, a criação de uma nova ideia, o lançamento de um novo produto, a realização de uma pesquisa, a realização de um monitoramento em relação à qualidade do atendimento, né, ao público. O objeto, ele pode ser o que é o desejo de vocês nessa busca, né, pelo conhecimento. E à medida que esses conjuntos são definidos, você já tem aí o primeiro
norte do seu processo, né, de conhecer e construir esse conhecimento que vai ser objeto de, num primeiro momento, elaboração de um projeto e, no segundo momento, da elaboração de um relatório da intervenção do estágio. O ser humano busca o conhecimento ao problematizar o mundo vivido, sua relação com o meio e também com seus semelhantes. Olha só, lembra que a gente falou do Einstein, quando ele citava lá assim, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Problematizar, quando o autor coloca aqui, esse problematizar quer dizer estabelecer uma linha de questionamento. Como eu posso fazer para ampliar as vendas do produto X? Ou como melhorar o atendimento na repartição? Como implementar um programa de qualidade no meu setor? Então, essas perguntas, elas se dão como um problema. E esse é o problema que vai direcionar a nossa linha de construção, inicialmente, né, desse conhecimento a respeito do sujeito e objeto, e, por conseguinte, a construção do projeto e também do relatório de estágio. Alguns tipos de conhecimento. Bom, a gente está aqui, obviamente, falando de alguns aspectos associados ao que alguns autores classificam, mas é importante entender que outros autores também podem trazer outros tipos de conhecimento, né, que podem, assim, inclusive, somar ao próprio estudo e o aprendizado de vocês nessa disciplina. Mas aqui a gente vai centrar nessa condição de que existe o conhecimento empírico, existe o conhecimento filosófico, religioso, né? Filosófico, religioso, e o conhecimento científico, né? Que é um foco que a gente quer direcionar nesse momento que a gente está apresentando para vocês, esse momento de início da nossa disciplina. Bom, antes da gente avançar, observe. Conhecimento popular ou empírico também pode ser designado como divulgar o senso comum, né? A maneira de conhecer ocorre de forma superficial, né? Por informações ou por experiência casual. Isso é muito comum, né? Essa condição do conhecimento popular ou empírico, quando passa de geração para geração, às vezes é algo mais simples, né? Não tem necessariamente comprovação, né? Então, ele é adquirido por acaso ou por tradição, né? Transmitido de geração em geração, não passando pelo crivo de postulados metodológicos, né? Então, que a gente até tem um símbolo aí, né? Quando você faz lá um aniversário, e aí tem, né, antes de soprar na vela, aquela coisa assim, você já fez um pedido? Não que esse pedido vai ser realizado, né? Mas, assim, todo mundo, né, é uma prática, uma tradição, né, essa coisa de, antes de soprar na vela, fazer um pedido. E não necessariamente que esse pedido vá se realizar, mas isso é passado como um aspecto tradicional. Ainda na condição desse tipo de conhecimento, ele é superficial, né? Ele conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente, estando junto das coisas. Usam-se as frases como eu vi, né? Porque disseram, porque todo mundo diz. Ele também é sensitivo, refere-se a vivências, aos estados de ânimo e também emoções da vida diária da pessoa. Ele é subjetivo, porque cada pessoa pode assumir um determinado tipo de conhecimento, né? Inclusive, no próprio país, ele pode variar de região para região, né? É o próprio sujeito que organiza suas experiências e os seus
conhecimentos, né? Então, assim, como diz, meio que informal, né? É assistemático, né? A organização da experiência não visa uma sistematização de ideias de forma adquiridas, nem tentativa de validá-las. Existe ainda também, né, o conhecimento religioso ou teológico. É um conhecimento que traz para nós uma bagagem de vida, de experiência, né, nos molda o nosso ser, a cada pessoa, a cada forma de agir, né, na perspectiva de ter uma fé e uma crença. Isso molda também a forma com as quais o sujeito, né, que somos nós, lida com o seu aprender de novos conhecimentos, né? É interessante ressaltar, né, que Deus, né, teológico, né, do grego, teos significa Deus e logos significa tratado ou discurso. Então, é da palavra de Deus. Então, assim, obviamente, tem diferenças, se considerando as diferentes religiões, né? Mas a gente traz aqui só mesmo para a gente compreender que é um dos tipos de conhecimento e que gera em nós algum padrão comportamental em como a gente lida com o nosso conhecimento amplo como um todo. O conhecimento filosófico, ora, a gente tem a civilização ocidental toda pautada por princípios filosóficos que estão centrados lá na Grécia Antiga. Então, a gente tem esses filósofos que, inclusive, moldaram o pensamento no que diz respeito à forma de governo, formas de Estado. Isso tudo influencia o nosso dia a dia até hoje, né? E esse conhecimento filosófico, obviamente, ele é também importante na perspectiva de que ele nos conduz a uma reflexão crítica sobre os fenômenos e possibilita informações coerentes. Seu objetivo, no caso do conhecimento filosófico, é o desenvolvimento funcional da mente, procurando educar o raciocínio. Aí vocês vão lembrar lá do filósofo, né, que dizia assim: só sei que nada sei. Obviamente, numa condição de humildade e numa busca contínua de aprendizado, que é algo que a todos nós, e isso dito lá na Grécia Antiga, vale para nós até hoje, né? Numa condição de ter a humildade de que sempre estamos na condição de aprendizes, né? Então, isso é uma forma, né, de educar o raciocínio. O conhecimento filosófico, ele é valorativo, né? O seu ponto de partida consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas à observação. Ou seja, as hipóteses filosóficas não se baseiam apenas na experimentação, né? Não verificado o conhecimento filosófico, né? Os enunciados das hipóteses filosóficas não podem ser confirmados também, não podem ser refutados. Não há ali algo, do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, que vá refutar uma determinada hipótese em uma determinada circunstância do que está sendo transmitido em termos de conhecimento filosófico. E também racional. Obviamente, outras linhas filosóficas diziam sobre o aspecto lógico, né? Então, muito embora a gente possa estar associando aqui a uma condição de um momento histórico lá acontecido na Grécia, né? Mas existem outras linhas filosóficas, né, ao longo da evolução humana que dizem respeito a um aspecto racional, né, de que possamos evoluir como pessoa, inclusive uma evolução da humanidade na própria condução do conhecimento conjunto e da ciência como um todo. O conhecimento filosófico também
sistemática, né? Suas hipóteses e enunciados visam uma representação coerente da realidade estudada, numa tentativa de aprendê-la na sua totalidade. É infalível e exato. Suas hipóteses e postulados não são submetidos ao decisivo teste de observação da experimentação. Mas, como eu dizia a respeito dos outros tipos de conhecimento, que falamos a respeito do conhecimento empírico, do conhecimento religioso e do conhecimento filosófico, é uma noção do que a gente precisa ter em termos de que existem essas modalidades de conhecimento que devem ser compreendidas por todos nós. Porém, a gente vai dar um enfoque mais incisivo e mais pragmático do ponto de vista do que a gente está buscando estudar no nosso momento de reflexão a respeito do estágio supervisionado, que é a questão do conhecimento científico. Né? Aqui, a gente, introduzindo um aspecto conceitual do conhecimento científico, né? Fachin, ele define, né, e nos mostra que o conhecimento científico, aqui grifado, é adquirido pelo método científico. Então, existe método, né? E sem interrupção. Pode ser submetidos a testes, aperfeiçoar-se e reformular-se, ou até mesmo avantajar-se mediante o método. Olha só que interessante. Nós passamos por um momento crítico, né, num passado recente, ao qual todos nós tivemos vamos dizer assim, uma vivência que transformou a sociedade como um todo, né, que foi a recente pandemia da Covid-19. Né? E a questão da ciência que esteve por trás da elucidação dos fatos e dos acontecimentos diante dessa pandemia que afetou o mundo todo, né? E a todo momento os cientistas estavam imbuídos de adquirir conhecimentos e de fazer intervenções de forma a sanar o problema, de forma a que pudéssemos estar aptos a viver uma vida normal, né? Como a gente conhecia. Né? Então, surgiram situações sobre o lockdown, sobre o uso das máscaras, sobre o isolamento, sobre vacinas, sobre medicamentos. Né? E à luz de tudo que aconteceu, a gente sabe que houve também uma série de situações graves, né? Sobretudo considerando o aspecto econômico, né? Não contando ainda a grande situação que repercutiu do ponto de vista da saúde, né? Como um todo, né? Então, isso tudo foi objeto e ainda é objeto de estudos, né? Para que os cientistas, através do conhecimento científico, possam fazer as intervenções em busca de soluções que visem, por exemplo, a época em que estava acontecendo, o objetivo era minimizar, né? Então, foram aplicadas vacinas, né? Sobretudo as vacinas, se a gente considera, né, que teve um papel preponderante, né? E, obviamente, outras intervenções, né? No sentido de manter a economia, manter os empregos, manter a renda das pessoas, tudo isso para contornar a situação difícil que foi vivenciada naquela época. Notem que o papel do gestor público, né, e aí através das políticas públicas, ele está presente na condição de viabilizar para a população as soluções que a ciência está propondo para aquele grande problema que afetou toda a humanidade aí no ano 2020, 2021.
Pois bem, para que um conhecimento adquira o status de científico, ele deve seguir alguns critérios internos. Vamos lá, que a gente vai compreender cada um deles e assim, poder direcionar esse aprendizado para a nossa disciplina. Só um momento. Bom, então vamos lá. A gente está falando do conhecimento científico, para que ele obtenha esse status, de que é um conhecimento científico de fato. Bom, o primeiro é a coerência, Não existe contradição. Então, se é algo que todos sabem e todos condizem que aquilo é algo irrefutável, ele já está dentro de uma perspectiva de atender o primeiro requisito, que é ser coerente. Bom, o segundo elemento é a consistência, é a capacidade de resistir a argumentos contrários. Notem que durante a pandemia havia alternativas que não tinha, àquela época, a consistência. Havia argumentos contrários que, vamos assim dizer, deixavam aquele elemento inconsistente. Então, não era a solução definitiva. Então, não era imediatamente um conhecimento científico. Um outro critério é a originalidade, É algo que foi pensado ou de um processo de inovação, uma prática nova, algo que está revolucionando aquele contexto onde o objeto está sendo estudado, o conhecimento está sendo estudado. Um outro critério é a relevância, ou seja, ele tem que ter uma importância. Espera-se que esse conhecimento que está sendo gerado traga alguma contribuição ao conhecimento acumulado pela comunidade científica. Porque se, por exemplo, um determinado estudo que diz respeito a, vamos dizer assim, a cultura de cultivo de cereja. O Brasil, evidentemente, não tem o espaço ou a condição climática adequada em grande parte da sua região, dos seus estados, para essa finalidade. Então, um estudo em uma universidade, na área de agronomia, que envolva o cultivo de cereja, ele não tem uma relevância tão preponderante para o Brasil como um todo, sabendo-se que o Brasil não tem uma condição favorável para o cultivo desse item, dessa fruta. Ao contrário, por exemplo, um estudo que diz respeito sobre a produtividade da soja, sendo o Brasil um dos maiores produtores mundiais desse cereal. Obviamente, já aí aparece a relevância, a importância, desse conhecimento que está sendo gerado e que possa proporcionar uma maior produtividade, enfim, algo que é relevante, para a comunidade científica, no caso, por exemplo, da área do setor primário aí, da agricultura. E ainda, um outro critério é da objetividade, é a capacidade de reproduzir a realidade como ela é, e não como o cientista gostaria que fosse, evitar formulações ideológicas. Então, é algo, quando a gente pensa assim, algo é objetivo, é algo que nos dá uma clareza, uma facilidade de entendimento. Inclusive, para pessoas que não estão imediatamente ligadas àquela área do saber. Então, quando a gente
trata de algo, assim como eu exemplifiquei agora há pouco a respeito do cultivo da soja, é algo que é do conhecimento de todos. Então, foi, né, assim como eu exemplifiquei, algo objetivo. Ok? Na sequência, a gente ainda observa alguns aspectos que são importantes a gente compreender no que diz respeito ao conhecimento científico. A palavra ciência, etimologicamente, né, então a origem da palavra, ela tem uma origem latina, né, que quer dizer ciência, que significa aprender ou alcançar conhecimento. E a palavra grega, né, sieren, conhecimento criticamente fundamentado. Então, notem que quando a gente admite um conhecimento científico, a gente então está direcionando para algo que tem fundamentação, tem um embasamento e uma capacidade de ser comprovado, né? A ciência, então, distingue-se do senso comum, porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos ou tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes, digam a verdade sobre a realidade, né? Então, muito foi falado, né, sobretudo nesse período aí, vamos exemplificar mais uma vez aí com o aspecto da pandemia, né, e muitas pessoas se recusaram a vacinar, né, por quê? Havia ali uma opinião, né, que se formou a respeito por um aspecto que não sobrepôs a condição científica dos estudos. Porém, né, a gente sabe que a maioria das pessoas acredita, obviamente, no que a ciência se debruçou em fazer e estudar, né, nas pesquisas, né, nas investigações, né, de forma que eles puderam, né, livremente serem vacinados e estarem em condições de enfrentar o momento difícil que foi para todos nós, esse momento da pandemia da Covid-19. Ainda, algumas características da ciência. Conhecimento pelas causas. Então, a ciência se caracteriza por demonstrar as razões dos enunciados, né, relacionando as suas causas. Ainda é uma característica de profundidade e generalidade das conclusões. A ciência, ela exprime suas conclusões em enunciados gerais, que traduzem a relação constante do binômio causa e efeito. Então, é uma característica, inclusive, preponderante, que é importante que a gente possa compreender, e à medida em que a gente está diante de um conhecimento científico, a gente possa naturalmente observar essas situações. Então, por exemplo, quando nós, gestores públicos, vamos fazer uma determinada intervenção e a gente vai para isso usar um conhecimento adquirido, né, um conhecimento estudado nas disciplinas, né, de contabilidade, nas disciplinas de legislação. A gente vai implementar algo, né, e a gente espera que o que vai ser implementado gere um efeito esperado a partir do que foi estudado e já foi construído como conhecimento científico. Tá? Ainda como características da ciência, a finalidade prática e teórica é fundamental, né? Que a descoberta da verdade, né? Ela decorre de inúmeras consequências práticas. Então, quando uma vacina está pronta ou quando uma nova variedade de planta vai ser cultivada, né? Isso foi objeto de estudo de horas e horas, de muitas pessoas imbuídas de que aquele determinado resultado fosse alcançado.
foram feitos testes, foram feitos ensaios, foram feitas, como se diz, foram utilizadas cobaias, né, para poder chegar a um resultado, ou chegar a uma consciência de que o estudo e o conhecimento têm uma finalidade e vai alcançar o resultado esperado. E ainda, uma característica que é um objeto formal. É de maneira particular um aspecto e o ângulo sobre os quais a ciência atinge o seu objeto material, as realidades físicas. Então, quando a ciência está debruçada sobre algo, né, assim como a gente estudou a condição do sujeito e do objeto, esse objeto que se apresenta é o que o sujeito, no caso nós, na condição de pesquisadores, de estudante, de professor, queremos investigar. E isso vai dar a materialidade do que esperamos. E, por fim, a gente chega à condição de características que ainda estão presentes no conhecimento científico. O método e o controle, né, que dizem que é uma investigação rigorosamente metódica e controlada, derivando-se daí a razão da confiança nas conclusões científicas. Ora, se existe uma condição de realizar o método, né, para chegar a um novo medicamento, uma nova vacina, foram feitas várias etapas, foram cumpridas várias etapas, né? E isso aí, existem mecanismos de controle, mecanismos de identificar os resultados esperados e como isso, como, por exemplo, um medicamento age dentro do nosso organismo, ou alguma outra. A gente está dando sempre esse exemplo aí do aspecto da saúde, mas existe também em outras áreas, né? Na área da informática. Então, por exemplo, quando um sistema vai ser colocado em prática, né? Um aplicativo, um site, tudo isso é feito em inúmeros testes, de acordo com o que se espera para a finalidade com que ele está sendo desenvolvido. A ciência ela ainda busca a exatidão, né? Ela pode demonstrar por via de experimentação ou evidência dos fatos objetivos, observáveis e controláveis, o mérito dos seus enunciados, né? Então, ela procura, né, ter os resultados o mais exato possível. E, por fim, o aspecto social, né? A ciência é uma instituição social. Ora, nós, né, enquanto instituição de ensino, estamos inseridos em uma sociedade. Tudo que é produzido, né, na nossa instituição e em todas as outras instituições Brasil afora, ela tem, né, e eu diria também por todo mundo, né, ela tem um aspecto social, não só no aspecto de considerar a formação de quem está aqui estudando e se preparando, mas também de que isso é um resultado para a sociedade. A entrega de profissionais para o mercado de trabalho faz parte desse processo. E a ciência que também é produzida nas universidades, nos institutos, também tem essa conotação, né? É uma instituição social, com os cientistas membros de uma sociedade universal para a procura da verdade e melhoria das condições de vida da humanidade. Então, todo o propósito de uma intervenção, né, humana, ela direciona-se para um aspecto que diz respeito, por exemplo, a que nós estamos aqui hoje, né, nesse webinar, né, aqui a eletricidade funciona, o computador funciona, a internet funciona, a gente pode se comunicar através dessa plataforma, e tudo isso é objeto de estudo e conhecimento científico, né? A conclusão que a gente chega,
né? Isso faz parte da nossa realidade. E fazendo parte da nossa realidade, é importante que a gente possa se debruçar sobre essas características do conhecimento científico, que vai ser, para nós, de agora para frente, um objeto de estudo que vai nos ajudar nas etapas seguintes da nossa disciplina. Eu agradeço a todos a presença, né, nesse webinário, e a gente vai direcionar, né, todas as orientações através da plataforma. Agradeço a participação mais uma vez de todos, estudantes, tutores. A gente vai só encerrar a gravação